conhecer pelo menos os remédios que são mais usados, os mais comuns, e eu vou deixar um tempinho no final da minha aula, justamente para vocês poderem perguntar, saber as dúvidas de vocês sobre cada uma dessas medicações, ok? Então, mais uma vez, vamos conversar aqui. Deixar tudo aqui no pronto. Monique, já está tudo aí prontinho? Posso começar? Pode dar o ok. Muito bem. Então, olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo já chega querendo saber. Remédios para emagrecer. Quais são os remédios mais utilizados hoje? O que é que eles fazem no nosso corpo, os benefícios, os malefícios, os prós, os contras, as indicações. Vou falar tudo o que você precisa saber sobre remédios para emagrecer. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é doutora Tainá Ataide, eu sou médica, eu sou nutróloga. Atualmente estou morando aqui nos Estados Unidos, onde eu tenho feito várias atualizações em tudo relacionado a weight management, ou seja, a controle de peso. E um dos pontos mais importantes, é realmente o uso de medicações. Então, inicialmente, eu quero falar aqui sobre um dos remédios mais utilizados no Brasil, mas que ele já foi suspenso, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa, que se chama sibutramina. A sibutramina, ela tem uma ação que se assemelha a uma efedrina. Ela aumenta os níveis de noradrenalina e serotonina no nosso cérebro. Doutora, traduz isso porque eu não entendi absolutamente nada. Bom, ela aumenta certos neurotransmissores no nosso cérebro, responsáveis por sensações de bem-estar e que contribuem para a diminuição do apetite. Você se sente tão bem que você simplesmente não tem a necessidade de você comer. Doutor, isso é a oitava maravilha do mundo? Mas, espera aí, por que esse remédio foi, então, proibido na Europa, o seu uso? Porque, simplesmente, essa medicação está relacionada, justamente por conta da elevação desses hormônios, tipo noradrenalina, a aumentar riscos cardiovasculares. Ou seja, um trabalho mostrou que o uso da sibutramina aumenta a ação de riscos cardiovasculares em 16%. E isso é muito. No Brasil, só ano passado, tiveram mais de 70 casos relatados de efeitos adversos do uso da sibutramina. Felizmente, nenhum caso de morte. Um outro ponto importante com relação à sibutramina é porque ela também aumenta risco de suicídio. E não é pouco, tá? Aumenta em torno mais ou menos de 20% a chance da pessoa se suicidar por conta do uso de um remédio para emagrecer. E aí eu pergunto para você, será se o risco compensa o benefício? Bom, de toda forma, doutora, esses efeitos colaterais não acontecem com todo mundo, tanto é que no Brasil inteiro só aconteceram com 70 pessoas, um risco cardiovascular, aliás, efeitos adversos, e felizmente, nenhum caso de morte. O que mais que eu posso sentir se eu estiver usando uma sibutramina? Você pode sentir prisão de ventre, boca seca, sensação de taquicardia, palpitação, aumento da pressão. Tudo isso são efeitos comuns com o uso da sibutramina. Em geral, o tratamento da sibutramina, ele é de curta duração, ele não deve passar de 4 semanas. Se você não tiver um resultado com 4 semanas,
é o ideal reavaliar a necessidade ou o benefício desse tratamento. E gestante, mulheres que amamentam, pessoas que já têm uma predisposição a doenças cardiovasculares, anorexia, bulimia, e pessoas que estão usando antidepressivos, ou seja, pessoas que já têm aquela propensão a quadros depressivos, justamente por conta do risco de suicídio, não devem usar essa medicação, tá? A longo prazo, doutora, mas a sibutramina emagrece? Emagrece. Ela ajuda realmente a emagrecer, justamente por conta dessa diminuição da quantidade de comida ingerida. Além disso, ela também ajuda a acelerar o nosso metabolismo. Mas, após a interrupção do uso, a maioria dos pacientes, mais de 80% dos pacientes, relatam um efeito rebote, ou seja, mais de 80% dos pacientes vão recuperar o peso perdido com o uso da sibutramina. Passando para o nosso segunda medicação, que é o Orlistat. Olha, eu tenho que admitir aqui, tá? Eu tenho um calo com esse Orlistat, eu não suporto ele. Eu sou sincera, tá? Então, me desculpem. Por que, doutora? Qual é o problema do Orlistat? Não, é porque na minha cabeça fica super confuso isso. Eu já vi várias prescrições de médicos, inclusive renomados, que prescrevem Orlistat junto com uma dieta low carb, uma dieta cetogênica. E isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque o Orlistat é uma medicação que atua impedindo a absorção de gordura no intestino, porque ela inibe certas enzimas gastrointestinais. E aí você, como você não consegue absorver, você acaba eliminando essas gorduras e, por tabela, esse excesso, entre aspas, de calorias. Agora, olha só que loucura. Como é que você passa um remédio para você não absorver gorduras e prescreve, ao mesmo tempo, uma dieta onde a prioridade são alimentos gordurosos, que é uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica? A pessoa vai viver de quê? De luz? Então, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você usar Orlistat, uma estratégia low carb ou uma estratégia cetogênica. Por favor, se você foi no médico, que ele fez essa estratégia com você, fuja, corra para as montanhas. Ou então, pelo amor de Deus, faça ele raciocinar, porque ele está precisando aprender um pouquinho mais sobre o que ele está prescrevendo, certo? Agora, doutora, qual é o problema desse Orlistat? Então, ele é maravilhoso? Eu vou comer e eu não vou conseguir absorver as gorduras. Vai ser maravilhoso para mim. Gordura faz mal, não é? Não, não é. As gorduras, elas são extremamente importantes para a sua saúde, inclusive para a sua formação hormonal. Nós precisamos de gordura, nós precisamos de colesterol para poder, inclusive, fazer as membranas das nossas células. As nossas células, cada uma das nossas células, são feitas com uma membrana de gordura. Se você não tiver fontes de gordura adequado na sua alimentação, a qualidade, inclusive das suas membranas celulares, vai estar prejudicada. Ou seja, sua produção hormonal, certos hormônios que são esteroides, ou seja, hormônios são derivados do colesterol, vão ficar prejudicados. E aí, desde a produção de testosterona até hormônios sexuais femininos vão ficar prejudicados. Além disso, não está só na parte hormonal, na questão das vitaminas. Existem várias vitaminas que são vitaminas lipossolúveis. O que é que significa isso, doutora? Traduza! São vitaminas que são melhor absorvidas em gordura. Quais são essas vitaminas? A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K.
Então, de cara, pessoas que usam Orlistat vão ficar deficientes nessas vitaminas. Bom, o ideal é que você use essa medicação se você estiver com sobrepeso, e você tem que tomar ele antes das refeições, justamente para poder fazer efeito de você não conseguir absorver essas gorduras. Quais são os efeitos colaterais, além daqueles que eu já falei? O principal de todos eles é porque afeta o intestino, gente. Ou seja, vai dar dor abdominal, dor retal, distensão abdominal, flatulência. Muitas vezes a pessoa come e tem que sair correndo em direção ao banheiro por conta dessa medicação. Sério? Isso é péssimo, né? Então, aumenta a frequência de evacuações, as fezes, elas podem ficar líquidas, realmente com aspecto diarreico, ela pode mudar a cor das fezes, as fezes podem ficar esbranquiçadas. E, mais uma vez, ela também está contraindicada para mulheres que amamentam, para as gestantes, para pessoas que já têm problemas de absorção intestinal, ou seja, o certo não era nenhum paciente obeso utilizar, porque se você está sobrepeso, provavelmente você também deve ter associado uma disbiose intestinal, ou seja, a sua absorção já não vai estar adequada. E aí você usa uma medicação que piora essa absorção. Então, vamos e convenhamos, péssimo. Vamos falar agora, então, um pouquinho sobre os medicamentos que vocês estão cada vez mais curiosos e que são a bola da vez em tratamentos de obesidade. Então, vou começar falando aqui do Saxenda. A medicação do Saxenda é a liraglutida. Ela é uma medicação que é no formato de injeção, certo? E essa medicação, ela vai atuar como um análogo de um hormônio chamado GLP-1. E o que esse hormônio faz? Ele aumenta a nossa saciedade, ele provoca um retardo no esvaziamento gástrico, ou seja, você tanto diminui o seu apetite, quanto você fica com aquela sensação de que você está cheia, satisfeito por mais tempo. E aí, obviamente, como você está com aquela sensação de plenitude gástrica, né, com aquela sensação de que já deu a comida, você não tem necessidade de você comer tanto assim. Uma das coisas interessantes que a liraglutida faz é porque ele também tem a capacidade de mudar o paladar. Então, ele vai fazer com que os alimentos não tenham um sabor tão agradável assim. E, mais uma vez, isso é feito para você comer menos. Doutora, interessante esse daí, eu gostei. Ele pode ser usado, então, para emagrecimento. O uso do Saxenda para emagrecimento também é uma indicação off-label. Ele é mais utilizado para pacientes que já tenham doenças, além do sobrepeso, que tenham doenças associadas, como a hipertensão e a diabetes tipo 2. Além disso, ela é uma medicação que também pode ser usada, inclusive, em adolescentes. Aqui nos Estados Unidos, acabou de ser, inclusive, aprovado o uso até em crianças, que eu acho um crime, mas eu não vou nem comentar a respeito. Bom, a dose do Saxenda, ela é uma dose progressiva. E você vai aumentando, a dose inicial é de 0,6 miligramas por dia, e você vai aumentando a dose semanalmente até chegar a uma dose máxima de 3 miligramas por dia. Doutora, tá aí, gostei, esse daí pode ser para mim. Qual é o lado ruim dele? Qual é a pegadinha? Então, bora lá. Então, tem algumas coisas que eu particularmente, eu não gosto.
O que eu vejo? Ele vai funcionar muito melhor na questão da perda de peso para quem realmente tem uma resistência à insulina, porque ele vai fazer com que a sensibilidade à insulina melhore. Então, se você já tem diabetes ou se você tem uma resistência à insulina, ele é uma medicação que vai funcionar bem e vai provocar uma boa perda de peso. Diferente de uma pessoa que simplesmente só quer perder aqueles 4, 5 quilos finais e que não tem problema de saúde, que ela está querendo fazer aquilo ali por estética. Certo? Então, nesses casos, por favor. Tá? Qual é o efeito principal colateral dele? Bom, além de você ter essa questão da perda de prazer de comer, que eu acho que isso é algo, inclusive, meio patológico, poxa, porque nós vivemos num mundo onde o social com a comida é algo muito importante e tem um caráter afetivo muito grande. Então, além de você perder esses momentos em família, esses momentos em comunhão com outras pessoas, porque você simplesmente não tem mais prazer com aquilo ali, você pode ficar com sintomas de náuseas, que são super frequentes, tá? Náuseas, vômitos, prisão de ventre. Esse daqui é um dos principais, porque ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, como ele retarda o esvaziamento gástrico, dá uma constipação muito grande. Tem relatos de pacientes que passam 1 semana, 10 dias sem ir no banheiro, pelo amor de Deus. E aí, qual é o problema disso? O problema é porque a absorção dos nutrientes também vai estar prejudicada. Lembrando que a absorção dos nossos nutrientes ela é feita principalmente pelo nosso intestino. E aí você pode sentir inchaço, gases, boca seca, sensação de fraqueza, cansaço, a questão do paladar. Mas você também pode ter efeitos graves com o uso do Saxenda. Quais são? Gastrite, justamente pelo fato desse tempo prolongado aí sem se alimentar. Então, você pode provocar uma gastrite, você pode provocar alterações no funcionamento da tireoide, e ninguém está falando sobre isso. Você pode provocar, justamente porque ele melhora a sensibilidade à insulina, pancreatites, porque é no pâncreas onde a gente estimula a liberação de insulina, então você acaba piorando isso, né? Mais uma vez, essa medicação ela não deve ser utilizada durante a gravidez, nem na amamentação, porque justamente não tem-se estudos suficientes para esse grupo de pessoas. E eu ainda vou dizer mais. É uma medicação que também está associado a efeito rebote. Parou de usar, vai recuperar o peso. Porque imagina aí, você mudou o seu paladar, você está com nojo da comida, você não está comendo. Na hora que eu paro essa medicação, o que é que vai acontecer? Tudo vai ficar muito mais gostoso. Então, a tendência, o efeito maior é que você aumente a sua ingestão calórica, muito além do que você realmente precisa após o uso dessa medicação. Muito bem. Vamos falar mais uma medicação aqui que é muito utilizado aqui nos Estados Unidos, e principalmente em associação, que é a bupropiona e a naltrexona. Tanto a BUP quanto a naltrexona são substâncias que vão atuar em regiões do nosso cérebro que vão diminuir a ingestão de alimentos. A bupropiona, ela aumenta a produção, mais uma vez, de dopamina, aquela sensação de bem-estar. A bupropiona é uma medicação que ela é usada principalmente para aqueles pacientes que têm o caráter de compulsão por comer. Mas, mais uma vez, é uma medicação que vai atuar no nosso sistema nervoso. E isso pode... A interrupção dessas medicações podem provocar
Transtornos depressivos like. Quando você interrompe o uso da bupropiona, você pode ficar mais propenso a você ter quadros depressivos, por exemplo. Quadros onde você fica com adinamia, sem vontade de fazer nada. Porque essa medicação, ela provoca muito o aumento de dopamina no nosso cérebro, e aí quando a gente interrompe, cessa, há uma depleção desses níveis de dopamina, e aí você fica para baixo, com aquela sensação ruim, tá? Mas essa medicação, inclusive, ela vai ser aprovada esse ano, tudo indica, no Brasil, a associação da bupropiona com a naltrexone. Naltrexone, eu particularmente gosto. A naltrexone também é usado para pacientes que tenham compulsão. Tanto é que ela é uma medicação que é usada, inclusive, para pessoas que são alcoólatras, para facilitar se libertar do vício, mas na questão do emagrecimento não se usa uma dose tão alta quanto é no caso desses pacientes alcoólatras. Para o alcoolismo, a gente usa uma subdose, a gente usa uma dosezinha muito pequena. Então, só para vocês terem uma noção, uma dose para quem tem algum vício, seria de 50 miligramas, e a dose na questão do emagrecimento, ela vai variar de 1,2 até 4,5 miligramas por dia. Então, é uma dose muito menor. E essa subdose, essa low dose naltrexone, é uma das coisas que mais tem sido usadas aqui nos Estados Unidos. Não é de hoje, ela facilita tanto na questão do emagrecimento, mas ela também vai ajudar em certas doenças autoimunes, como ela também vai melhorar melhora a sensibilidade à insulina, ela também está relacionada com prevenção de Alzheimer, tá? Então, é uma associação que é interessante, mas, mesmo assim, você tem que usar com indicação médica, justamente por conta desses efeitos depressivos like, ou uma crise de ansiedade desencadeados pela suspensão dessas medicações. Então, você está ali mexendo com algo que pode ser uma coisa sem volta. E aí eu pergunto de novo, vale a pena? O que é que isso pode causar, essas medicações? Entre os efeitos mais comuns, tremor, alteração da atenção, você não consegue se concentrar tão bem. Você pode se sentir extremamente cansada, você pode ter, mais uma vez, palpitação, sensação de boca seca, sudorese, cair cabelo. Olha, essa questão de queda de cabelo também é super comum, não apenas nessas medicações que eu estou falando, mas em qualquer medicação para emagrecer, justamente porque você come menos, então a probabilidade de você estar escolhendo alimentos corretos, alimentos que tenham bons nutrientes, é cada vez menor. Então, você pode estar provocando, sim, ainda mais hipovitaminoses, deficiências de minerais, e isso faz cair cabelo, piora a disposição, enfim. E um dos efeitos principais dessa medicação, e que também é importante, é a diminuição das células de defesa do nosso corpo, que são os linfócitos. Então, você pode ficar mais vulneráveis a ter infecções oportunistas. Eu tenho que fazer careta, tá? Não briguem comigo. Ela está contraindicada, mais uma vez, para grávidas, para gestantes, pessoas que têm pressão alta, outra vez, transtornos convulsivos, também não pode ser usado, pessoas com transtorno bipolar, justamente por conta dessa tendência a você oscilar entre um quadro de mania e um quadro de depressão. Não, você entrando com a BUP, você pode desenvolver um quadro de mania e na hora de retirar você entra num quadro depressivo. Bom, insuficiência hepática, olha aí, pensando aqui nos rins, certo?
E, claro, a gente tem que avaliar o uso de outras medicações para não haver interação medicamentosa, certo? Vamos falar agora um pouco sobre a bola da vez, que eu sei que vocês estão loucos para poder saber, que é o Ozempic, semaglutida. Bom, o Ozempic mais uma vez, ele também entra na classe das medicações que vão atuar como análogos do GLP-1, aquele mesmo hormônio que provoca saciedade, bem parecido com o Saxenda, com a liraglutida, certo? Mas a vantagem do Ozempic comparado com a liraglutida é pelo uso semanal. Então, ao invés de você usar diariamente, como o uso do Saxenda, você usa uma vez por semana essa medicação. O Ozempic, ele é usado, a princípio, ele foi autorizado como uso de tratamento para quem tem diabetes tipo 2. Ele não foi aprovado como uso de medicação para emagrecer. Mas se tem usado o Ozempic com uso off-label, ou seja, um uso que não está na bula, mas que a gente sabe que acontece. Tanto é, e aí eu vou falar já casadinho aqui com a outra medicação, que é o Wegovy. O Wegovy que acabou de ser aprovado, que também é exatamente a mesma medicação, a semaglutida, só que ela é feita para esse fim de emagrecimento. Marca. Branding. Apenas isso, porque é a mesma medicação, não faz a menor diferença entre o Ozempic e o Wegovy. A diferença entre as duas está apenas na apresentação da caneta. A dose do Wegovy, ela é uma dose maior e a caneta ela é de mais fácil aplicação. Ela é mais moderna. Só isso. Mas a medicação é a mesma. Então, se você usar o Ozempic e ajustar a dose, você pode fazer o mesmo efeito do Wegovy, não vai fazer a menor diferença. Então, tanto o Ozempic quanto o Wegovy, que são a semaglutida, eles vão atuar como análogos do GLP-1. E aí eles vão atuar numa parte do cérebro, no nosso hipotálamo, que vai diminuir o nosso apetite, ele vai melhorar a sensibilidade à insulina, ele, por conta dessa melhora à sensibilidade à insulina, ele também está relacionado com melhoras, diminuição de risco de eventos cardiovasculares. Que mais? Ele vai provocar um retardo, mais uma vez, da mesma forma, são da mesma família, né? Ele vai provocar um retardo no esvaziamento gástrico, como ele vai provocar um retardo no esvaziamento gástrico, os efeitos colaterais são muito semelhantes ao efeito do Saxenda. Quais são? Nojinho da comida, náuseas, vômitos. Você pode ter tanto constipação quanto diarreia por conta do uso dessa medicação. E aí, mais uma vez, aí é que está o meu problema com essa medicação, que é justamente a questão da absorção dos nutrientes e das vitaminas. Nós precisamos entender que para você estar bem, para com cabelo bonito, para você ter um bom ânimo, um bom estilo de vida, você precisa, acima de tudo, estar bem nutrido, bem alimentado. Como é que você vai conseguir tudo isso se você não está conseguindo absorver adequadamente isso? Se o seu padrão intestinal vai estar alterado? Um outro problema é porque ele também... então, o que é que ele faz? Ele estimula a secreção de insulina e reduz a secreção de glucagon quando a glicose sanguínea está alta. Ou seja, o que é que ele faz? Ele faz com que
quando você come, que nós aumentamos os nossos níveis de glicose, ele libera mais insulina para essa glicose entrar mais rápido nas nossas células. Lembrando que uma glicemia alta, nada no nosso corpo se perde. Então, essa glicemia alta, se está tendo dificuldade de entrar, o nosso corpo pega esse açúcar alto, que pode ser tóxico, e ele começa a armazenar. Opa, está sobrando açúcar, vou armazenar. E a gente armazena como? Na forma de gordura. Então, essa é uma das razões que ele emagrece, e ele vai emagrecer, mais uma vez, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma certa resistência à insulina, porque ele melhora essa liberação de insulina, fazendo o açúcar entrar. Quais são os efeitos colaterais do Ozempic? Né? Então, os principais sintomas assim, adversos, as principais reações adversas, na verdade. Bom, o uso do Ozempic está relacionado com o aumento de litíase biliar, cálculo na vesícula, justamente por conta desse retardo no esvaziamento gástrico, por esse retardo no trânsito gastrointestinal. Isso pode provocar um aumento de pedras na vesícula. Mais uma vez, você pode provocar pancreatite, desfunções na tireoide, porque para a sua tireoide funcionar adequadamente, você precisa de nutrientes. Se você não absorve bem, sua tireoide vai sentir. Ela com certeza vai piorar o funcionamento dela por conta de medicações. Teoricamente, sem mal, que o pessoal está banalizando, mas não é assim quanto o Ozempic, tá? Muito bem. Então, outra vez, gastrite, refluxo, azia, náusea, vômito, tanto a constipação quanto a diarreia, arrotos, são sintomas de quem usa o Ozempic. E aí, doutora, beleza. Estou avaliando aqui, eu acho que o Ozempic pode ser uma opção para mim, mesmo sabendo desses riscos. Como é que é a perda de peso com relação ao Ozempic? Média de perda de peso do Ozempic. Bom, o Ozempic, ele provoca uma perda de peso de até 15% do peso corporal ao longo de 1 ano e meio. Compensa? Não sei. Tem que pesar o risco e os riscos e os benefícios e o custo, porque ainda é uma medicação mais cara. Tanto o Ozempic quanto o Wegovy são medicações de um alto custo, não são tão acessíveis assim, e a perda de peso não é tão expressiva assim. Agora, doutora, doutora, eu quero, o que é que eu posso fazer? Como é o efeito dele após a suspensão? Mais uma vez, também está relacionado à recuperação dessa perda de peso. Mais de 80% dos pacientes recuperam peso com a suspensão do uso do Ozempic. Ou seja, não resolveu, né? E aí, qual é a ideia dos laboratórios? Né, que vocês têm ouvido cada vez mais com relação a isso, mas isso para mim é algo de puro marketing. Eles não estão preocupados em tratar nossas doenças, eles estão preocupados em vender medicações. E a ideia deles é dizer assim, não, a obesidade é uma doença crônica, você tem que usar a medicação para o resto da vida. Sério isso?
Será mesmo que isso vale a pena? Você quer realmente ser escravo de uma medicação para o resto da sua vida? Bom, já finalizando aqui, aliás, eu ainda quero falar aqui de mais uma medicação, antes de finalizar, que seria o HCG, que também é um tratamento para emagrecer. O HCG não emagrece nada. Sorry. Eu sei que vocês queriam ouvir diferente. Mas o HCG, que é o hormônio da gravidez, quando nós mulheres estão grávidas, nós fazemos o beta-HCG para saber se nós estamos ou não grávidas. É o mesmo. Ele não emagrece nem 1 grama. Mas por que que ele é usado? Bom, ele também vai atuar na região do nosso cérebro, do hipotálamo, que é uma região da saciedade, essa mesma região onde atua o Ozempic e o Saxenda, só que de uma forma mais sutil, você não percebe tanta assim saciedade dessa forma, mas ele faz um ponto de vista interessante, que ele ajuda a preservar a massa muscular. Então, tem trabalho que mostra o uso do HCG em dietas muito hipocalóricas, porque o que emagrece não é o HCG, o que emagrece é a dieta. E aí você compara pessoas que você simplesmente foram para um spa e fizeram uma dieta de muito baixa caloria, que é de em torno aí, entre 500 a 800 calorias por dia, num spa, que é mais ou menos o que se costuma fazer num spa, e você usa a mesma dieta com pessoas usando o HCG. A perda de peso é exatamente igual. É por isso que o HCG não foi aprovado como medicação para emagrecimento, porque quando você compara o uso do HCG com simplesmente não usar o HCG, a perda de peso é a mesma. E a rigor, por lei, para que uma medicação seja aprovada para a perda de peso, tem que ter diferença com o placebo. E não tem, porque o que emagrece, mais uma vez, é a dieta. Mas por que a gente usa o HCG? Porque tem algo que não está na legislação, mas que deveria estar, que seria a composição corporal. Ou seja, nesses mesmos grupos de pessoas que fizeram dietas de baixa caloria, as pessoas que não usaram HCG perderam peso, mas à custa de muita massa muscular. Por outro lado, quem usou HCG perdeu peso, mas foi muito mais à custa de gordura corporal. Então, apesar de não haver diferença na perda de peso, houve uma grande diferença na composição corporal. Então, é por isso o uso off-label, que também não está na bula do HCG. O HCG é uma medicação que é usada para tratamento de infertilidade, mas ela tem sido usada off-label para auxiliar no tratamento de emagrecer, justamente não é pela sua capacidade de emagrecer, mas é pela capacidade de melhorar a perda de gordura, ou seja, melhorar a mudança da composição corporal. E como não é uma medicação para emagrecer, os trabalhos a longo prazo com relação ao uso do HCG mostram que pessoas que fazem tratamentos com HCG não recuperam o peso perdido, desde que elas tenham feito uso apenas do HCG. Não estou falando de associado com outras medicações que eu já vi e que eu particularmente, enfim, bom, eu tenho o meu jeito de trabalhar, é diferente. Então, assim, o HCG mostra que 70% das pessoas que fizeram uso do HCG a longo prazo não recuperaram o peso perdido. Por quê? Porque fizeram à custa de uma mudança na alimentação e não se confiando em um remédio. Bom,
Se você pensa que qualquer uma dessas medicações pode ser interessante para você, vale a pena você agendar a sua consulta. Cada medicação, ela deve ser feita baseada nas suas necessidades e peculiaridades, nas suas individualidades. Uma medicação que é boa para uma pessoa não vai ser boa necessariamente para outra. Não vão por moda. Eu já vi paciente, por exemplo, eu atendi recentemente uma paciente que mandou uma mensagem para mim: doutora, eu estou usando o Ozempic e eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Eu estou chorando por qualquer coisa. Ela estava entrando num quadro semelhante a um quadro depressivo por deficiências de nutrientes provocados pelo Ozempic. Então, avalie. E isso sem contar na questão de constipação, da questão de vários pacientes que eu tenho atendido, de outros médicos, que chegam para mim dizendo assim: Tainá, meu intestino parou de funcionar. Tainá, eu estou ficando careca. Certo? E eu quero finalizar dizendo para vocês remédios para emagrecer que você não encontra nas farmácias. E antes que vocês achem estranho, nossa aulinha está sendo dada aqui com a companhia do meu pimpolho, que está dormindo no meu colo, meu caçulinha. Existem certos remédios para emagrecer que você não encontra na farmácia e que são, talvez, muito mais importantes. Exercício físico é um remédio para emagrecer e você não encontra na farmácia. A nossa musculatura é um dos órgãos endócrinos, ou seja, um órgão capaz de produzir hormônios que vão facilitar o seu emagrecimento, melhora a resistência à insulina, né? Lembra todas essas medicações melhorando aí a resistência à insulina? Pois é, seu músculo é capaz de fazer isso, basta você exercitá-lo. Melhora o seu humor, libera noradrenalina, libera adrenalina. Atividade física. Continuando. Pegar sol também é um remédio para emagrecer. Melhorar a nossa vitamina D ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, aumenta os nossos níveis de testosterona e é uma medicação que você não encontra nas farmácias. Orar, falar com Deus, meditar é uma medicação que você não encontra nas farmácias. E quando você faz isso, você melhora os nossos níveis de cortisol. A probabilidade de você comer mais calorias quando você está mais estressado é muito maior. E é uma medicação que não está nas farmácias. Dormir bem é uma medicação que não está nas farmácias. E aí, antes que vocês falem de remédios para dormir, viu? A qualidade do sono, ela é bem diferente quando você usa um indutor do sono. Então, não necessariamente o fato de você estar dormindo significa um sono de qualidade. Mas dormir bem é uma medicação que você não encontra nas farmácias. Dormir no horário certo, porque você vai produzir certos hormônios que vão ajudar no seu emagrecimento, inclusive o GH, que é o hormônio do crescimento, que ajuda na definição. Contato com a natureza é um remédio que não está nas farmácias. É importante o contato com a natureza, mais uma vez, porque também ajuda a desestressar. Passar tempo com os filhos, com a sua família, ter um tempo para você. Tudo isso são remédios que não estão na farmácia. Então, eu quero que vocês procurem se alimentar com qualidade. Procurem nutrir as suas células. Procurem analisar o porquê que vocês estão com fome todo o tempo. Às vezes, o mecanismo da fome está relacionado porque dentro da célula, a nível celular, você está deficiente de vitaminas e minerais. Ou seja, você come, 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 mas você não está
saciando a fome que você precisa, porque você não está absorvendo bem. Analise cada caso. E se você tiver interesse, pensar, achar que pode ser o seu caso, entre em contato comigo, com a minha equipe, para agendarmos a sua consulta. Um beijo e até a próxima.